Veja no Parlamento Brasil. Setembro Amarelo. Assembleias legislativas aderem à campanha de prevenção ao suicídio. Santa Catarina lança ferramenta para atestar o resultado de urnas eletrônicas. Goiás lembra o Dia Mundial de Alfabetização, um desafio que ficou maior após a pandemia. Boitatá, boto cor-de-rosa, mula sem cabeça, saci. Sessão memorável do Congresso Nacional marca a celebração do bicentenário da independência. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Essas e outras histórias que impactam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, sempre em parceria com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Vamos falar de um tabu? O suicídio. Especialistas afirmam que o suicídio é muito mais do que um problema individual. É uma questão que tem profunda relação com desigualdades econômicas, de acesso a serviços sociais e de saúde pública. É uma epidemia mundial que pode ser evitada. Assembleias legislativas participam da campanha de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. O suicídio é um problema de saúde pública e atinge o mundo todo, além de gerar grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Só no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. E de acordo com especialistas, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se as pessoas tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. Para combater essa triste realidade, o Poder Legislativo vai oferecer uma série de palestras promovidas pela Escola do Legislativo por meio do programa Educando pela Cultura. A ideia é levar informações para profissionais de educação e estudantes sobre as formas de combate e o que pode desencadear os gatilhos que levam aos problemas emocionais e ao suicídio. Vai acontecer uma mesa redonda com vários profissionais que atuam na área, de diversas áreas, de educação, da saúde, pessoas de movimentos sociais, de minorias, que a ideia é fazer com que a gente trabalhe também situações que servem de gatilho para que as pessoas cheguem a esse momento de ideação suicida. A Assembleia Legislativa, durante o mês de setembro, em apoio ao combate e prevenção do suicídio, irá realizar uma campanha publicitária nos meios de comunicação para reforçar a importância desse assunto. Mais um ano que a Assembleia adere à campanha Setembro Amarelo, iluminando a fachada, o prédio, para chamar a atenção da população, das instituições públicas, da importância de falar sobre suicídio, de falar sobre depressão, da importância de que a gente possa olhar para o nosso colega de trabalho, a gente olhar para o nosso filho, para nossa mãe, para o nosso marido, para a nossa esposa, e saber que a mudança de comportamento, às vezes, é um pedido de socorro. Incentivar essa conversa e falar sobre saúde mental é o primeiro passo para iniciar o combate ao suicídio. Pensando nisso, dentro dos canais de comunicação da Assembleia, existem programas pensados para auxiliar nesse diálogo. O Wagner é psicólogo e é um dos responsáveis por levar o conteúdo sobre saúde mental até você aí de casa. A TV e a Rádio Assembleia, elas possuem programações que são permanentes,
que eu considero isso muito importante, porque saúde mental precisa ser cultivada todos os dias. Então, na rádio, toda segunda-feira eu participo de um programa onde nós falamos sobre saúde mental. Então, todas as segundas nós sempre temos um diálogo, às vezes respondemos perguntas da população, às vezes tratamos temas que as pessoas mesmas sugerem para nós. E também tem uns takes e uns spots que eles ficam repetindo na programação. Então, de uma forma geral, as pessoas escutam isso no seu dia a dia. A campanha da Assembleia também reforça o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que fica disponível 24 horas pelo site ou pelo número 188. Dialogar e abrir espaço para esse assunto é apenas o começo para um processo de cura. É importante que a gente tenha esse comportamento de falar sobre isso, de levar essa temática para dentro das escolas, que é o que tem acometido muitos jovens, principalmente com a pandemia. Muitos jovens ficaram em casa, estudando via WhatsApp, perderam o contato com os amigos, e aí isso tornou a gente com mais ansiedade, com depressão. É sempre bom lembrar que você não está sozinho, e se cercar de pessoas que te façam bem também faz parte do caminho. Buscar um terapeuta, buscar um profissional de saúde, não é algo para ser feito no momento de crise. Eu busco um crescimento, um autoconhecimento exatamente para não entrar em crise. Isso é uma mudança no próprio conceito de saúde, porque no passado nós só buscávamos um profissional de saúde quando estávamos doentes. E hoje o nosso foco é na prevenção. E eu sempre digo que saúde mental tem a ver com bons relacionamentos. Nossa saúde mental começa nos bons relacionamentos que nós cultivamos no nosso dia a dia. É importante abraçar, é importante rir, é importante fazermos atividades juntos para sentirmos que temos o suporte de outras pessoas. No Amapá, o setor de turismo deve ganhar reforço. Santa Catarina lança ferramenta para atestar o resultado de urnas eletrônicas. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Sandro Bella é coordenador do Observatório do Turismo no Amapá. A organização existe desde 2015. É uma rede representada por várias entidades de turismo em todo o Brasil. O Amapá é um dos poucos estados brasileiros em que a instituição não é ligada ao setor público. Isso influencia diretamente nos serviços prestados ao setor econômico ligado ao turismo. Uma situação que pode mudar, já que foi aprovado durante a sessão da ALAP o projeto de lei ordinária que acrescenta à entidade a política estadual de turismo. Com o apoio do Estado, será possível fazer estudos mais avançados quanto ao potencial turístico aqui no Amapá, possibilitando mais investimentos no setor, o que gera mais empregos e renda. Então, a partir do momento que a gente tem a inclusão do Observatório na política estadual de turismo, e até mesmo numa estrutura administrativa, uma previsão orçamentária para que haja essas ações de forma mais contínua, o envolvimento da cadeia produtiva do turismo, com certeza a gente terá mais investimento e também maior fluxo de turistas aqui no estado do Amapá. Nas eleições deste ano, o TRE de Santa Catarina oferece uma novidade para quem quiser comparar e atestar que é possível confiar nos resultados obtidos pelo procedimento de totalização dos votos realizado pela Justiça Eleitoral. O diretor-geral do TRE, Gonçalo Ribeiro, explica que perto do dia das eleições, o eleitor poderá baixar no celular o aplicativo QR TOT. Qualquer pessoa ou entidade pode fazer a leitura do QR Code, que é constante de cada um dos boletins de urna. Essas informações vão ao mesmo repositório e, a partir de lá, você tem as informações antes da própria Justiça Eleitoral fazer o envio, seja para o cartório, para o TRE ou para o TSE. O QR TOT é inédito no país. Foi desenvolvido pelo próprio TRE de Santa Catarina e está disponível para celulares com o sistema Android. Os eleitores que têm celulares com o sistema iOS deverão fotografar o QR Code da ferramenta e também poderão usar.
A novidade já foi testada e aprovada nas eleições suplementares de Porto Belo em junho. Agora, a Justiça Eleitoral formalizou uma parceria com o Ministério Público Estadual, que vai atuar como fiscalizador. Nós firmamos um memorando de entendimento com o Ministério Público com o intuito de ter o apoio de um ente do poder público, que é o fiscal da lei, e que ele pode fazer essa checagem, porque não teria sentido a própria Justiça Eleitoral fazer checagem do que ela já faz. Isso corrobora que o que nós fazemos está correto. O Ministério Público do Estado, em parceria com o Ministério Público Federal, vai atuar de forma independente para planejar e organizar a leitura nos locais de votação dos boletins de urna, que são os extratos em papel emitidos pela urna eletrônica no final da votação e que contêm os votos depositados para cada candidato em cada uma das sessões eleitorais, além dos votos em branco e nulos. O repositório dos votos vai estar sob a guarda do Ministério Público, que também vai apoiar as leituras que serão realizadas pelos usuários do aplicativo QR Tot. O papel da Justiça Eleitoral passa a ser complementar, porque os boletins de qualquer sessão serão lidos por quem quiser. O uso do QR Tot foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A grande intenção é oportunizar a quem quiser de fazer a leitura do boletim de urna assim que ele é emitido na sessão eleitoral, a partir das 17 horas do dia da eleição, e tê-lo no seu celular. Tantos quantos ele ler, né? Essas informações, depois ele pode comparar com aquela que a Justiça Eleitoral divulgou e ver que são as mesmas informações. É mais uma prova da lisura do processo. O número de mulheres candidatas a deputadas federais nunca foi tão alto quanto nessas eleições de 2022. Mas a proporção em relação a candidatos homens ainda está bem menor. Ao longo dos anos, elas vêm conquistando mais espaço de participação na sociedade. O mercado de trabalho é um exemplo de como as mulheres cada vez mais exercem atividades antes consideradas exclusivamente masculinas. As 3.448 candidatas femininas para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 são um recorde, mas o número representa apenas 35% de candidaturas, quando as mulheres constituem 53% do eleitorado brasileiro. Alterações na legislação têm sido implementadas para estimular a participação das mulheres no processo eleitoral. Em 2018, a lei passou a prever que 30% do dinheiro do fundo eleitoral devem ser destinados a candidaturas femininas. E nesta eleição, uma emenda constitucional passou a prever que os votos dados a mulheres e pessoas negras contem em dobro para a distribuição de recursos entre os partidos políticos. Para os movimentos sociais em defesa dos direitos femininos, ainda é possível fazer mais para que a participação das mulheres na política possa se equiparar à representatividade que elas têm relativamente ao total da população. É importante que a gente possa fazer um debate, tensionar o parlamento, né? Seguindo o exemplo aí de países como a Argentina, Chile, Bolívia, que já instalaram, né, já atuam no sistema de paridade, né? Então 50% de homens, 50% de mulheres, no modelo de lista fechada com alternância de sexo. Então, assim, essa é uma das formas até agora mais eficaz, né, considerada mais eficaz, para que a gente possa enfrentar a subrepresentação das mulheres. O Congresso Nacional celebrou o bicentenário da independência do Brasil, numa sessão solene memorável à altura da importância do evento comemorado, os 200 anos de conquista da nossa soberania. Vieram celebrar com a gente chefes de Estado de países que falam a língua portuguesa. Dia de celebração, tempo firme em Brasília, chegada de comitivas estrangeiras, chefes de Estado de 3 países irmãos, Portugal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, representantes do corpo diplomático, autoridades da nossa República, ex-presidentes. Depois do Salão Nobre e da inauguração da exposição Independência, a sessão teve início no plenário da Câmara. Todos de pé,
O hino nacional veio na voz de Fafá de Belém. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce sem teu formoso céu, risonho e límpido. O presidente do Senado destacou o legado desses 200 anos, a busca e a conquista de direitos em meio a sobressaltos e muita luta. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil, inclusive com períodos marcados pela obscuridade dos odiosos regimes autoritários e repressivos. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou a coincidência do bicentenário com a realização das eleições gerais no Brasil. Este ano do bicentenário da independência brasileira coincide com o ano de eleições presidenciais e de eleições legislativas federais, distritais e estaduais. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, não podemos perder de vista nosso passado. Se não analisarmos o nosso passado, não teremos a consciência crítica dos nossos problemas. E por não os entender, nunca vamos superá-los. Outros oradores falaram sobre o fortalecimento da sociedade civil, da democracia, da relevância dos povos originários e do legado que recebemos de Portugal. Que é um momento para refletirmos também aquilo que nós herdamos de Portugal e que precisamos nos manter fiéis. Aquilo que de bom, aquilo que de valoroso também nós recebemos de Portugal, diante da presença do presidente Marcelo. O grande testamento de Portugal para o Brasil é a nossa vocação para a unidade. É devido a estes, e é homenagem destes, que temos a obrigação moral de ter fé e esperança neste país. Não podemos aceitar a cooptação dessas celebrações. As celebrações de ontem, de hoje, são de todos os brasileiros. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a independência do país veio a acontecer em boa hora, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Ele expressou gratidão à caminhada da nação brasileira, exemplo para outras nações que hoje compõem a comunidade dos países de língua portuguesa. Agradeço-vos o ter sido farol pioneiro para as independências de outros Estados irmãos da nossa língua comum, aqui presentes e solidários no assinalar desse passo precursor. Ele rejeitou a visão elitista daqui e da além-mar. Para Marcelo de Sousa, a língua portuguesa está sendo construída ainda hoje, aqui também, por pessoas de especial talento e por gente simples. Agradeço-vos os mais de 220 milhões de falantes e de cantantes de uma língua ainda mais universal pelo gênio de autores e cantores brasileiros. Escritores como Mário Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cecília Meireles, Mário Quintana, Monteiro Lobato, Lígia Fagundes Teles, e músicos como Heitor Villa-Lobos, Chiquinho Gonzaga, Ari Barroso, Cartola, Luís Gonzaga, João Rubinato, Dorival Caymmi, Tom Jobim,
Baden-Powell, Elis Regina ou Cazuza, só para evocar alguns dos muitos que já nos deixaram. Encerrando a solenidade, o coral do Senado cantou o hino da independência. Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Uma das maiores formas de inclusão é a alfabetização. Saber ler abre caminhos, abre portas. Portas que estão fechadas para 800 milhões de adultos no mundo. 8 de setembro é o Dia Mundial de Alfabetização. A data ganha uma importância especial quando a gente vê que a pandemia provocou um aumento na quantidade de crianças brasileiras que já estão em idade de saber ler e não conseguiram aprender por causa do tempo que ficaram longe da escola. Ah, se essa imagem pudesse eternizar. É tão lindo de se ver, motiva a gente. Ainda tão pequeninos, mas logo, logo vão entrar no universo tão importante e que vai fazer toda a diferença. Olhos atentos, concentração e muito desejo de aprender. A pequena Clarice, ainda tímida com o juntar das letrinhas, das palavras, que hoje se apresentam como um mundo à parte de descobertas e aventuras. Ela está firme e já demonstra desenvoltura. Boitatá, boto cor-de-rosa, mula sem cabeça, saci. A alfabetização é a base para uma educação construtiva. O seu papel é fundamental. É preciso levar em consideração a individualidade de cada criança em seu processo, que se inicia nos primeiros anos de escolaridade. O letramento é parceiro nesse caminhar. Tá lado a lado. É uma extensão. Letrar significa inserir a criança no mundo letrado, no contexto das práticas sociais. A alfabetização, ela inclui a criança no meio onde ela vive, né? A criança, um adulto, um jovem, ele se torna autônomo no meio onde ele convive, seja para se relacionar com o outro, até consigo mesmo, né? Gera segurança para ele poder interagir no meio onde ele vive, além do que a aquisição da leitura e da escrita, para ele exercer hábitos dentro da cidadania, dentro da sociedade. Com o objetivo de chamar a atenção sobre o tema, despertar assuntos e questões ligadas à alfabetização ao redor do mundo, 8 de setembro é o dia D, Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada pela ONU e pela Unesco em 1967. Nas últimas décadas, vários países têm assumido o compromisso de combater o analfabetismo. Pesquisas já revelaram que quanto mais pessoas analfabetas, menor é o índice de desenvolvimento. Estados, municípios, entidades, todos unidos por uma mesma causa. Atualmente, a alfabetização atinge cerca de 85% da população mundial, segundo dados da ONU. No entanto, estima-se que cerca de 800 milhões de adultos no mundo não sabem ler, escrever ou contar. E aproximadamente 250 milhões de crianças analfabetas funcionais, ou seja, aquelas que não sabem interpretar os textos. A pandemia veio e o efeito foi sentido ainda mais. O número de crianças brasileiras que não sabem ler e escrever cresceu 66%. Para quem atua na chamada linha de frente, os desafios são constantes, são diários. Para mim, são entre 3 pontos. O primeiro desafio é para os alunos, porque gera uma insegurança.
para eles é algo novo e ler e escrever é um desafio. Segundo é um professor. O professor é fundamental, porque ele não basta ter ações públicas, políticas que são muito boas ou ter uma estrutura escolar formidável, mas o professor ele é fundamental porque ele vai gerar naquele aluno autonomia. E o terceiro desafio é levar os pais a uma rotina de estudo em casa. Para mim, levar os pais a ter essa consciência que eles são parte do processo é um desafio muito grande. Se alfabetizar é o primeiro passo de um caminhar intenso de aprendizados, é por meio dela, da alfabetização, que se forma cidadãos participativos, conscientes de seus direitos e deveres. Como já dizia o educador Paulo Freire, é preciso plantar a semente da educação para colher os frutos da cidadania. Clarice está no primeiro ano de alfabetização. O que você está achando dessa fase, filha? Muito legal. O que você mais gosta? Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de estudar. Eu sou professora, sou educadora e nós fazemos muita questão da leitura na vida da Clarice, porque nós entendemos que a leitura, o gosto pela leitura ajuda muito no desenvolvimento da alfabetização. E é muito bom comemorar esse dia da alfabetização para lembrar o quanto essa fase é importante, que dessa fase parte de todo o desenvolvimento que a criança vai ter de sucesso na sua vida futura. Eu sou apaixonada pela educação e isso me dá muito orgulho. Eu sei que é uma classe que por vezes não é tão valorizada, mas vale a pena. Vale a pena porque você influencia uma geração que vai contar para o futuro. Ali eu posso mesmo ver na minha sala de aula futuros professores, advogados, médicos, né? E eu creio que eu posso fazer a diferença, porque eu sei que vai ter frutos. Olha, como disse a reportagem, a alfabetização é realmente fundamental para o desenvolvimento social de países e do mundo. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Obrigada pela audiência, viu? Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, tem o canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, vai lá e se inscreve. E tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau!